Então, vai começar meio capenga, então, a aula. Então, as características do CDC, então, é o fato de que ele é um microsistema multidisciplinar, tá? Ele contém normas de ordem pública e interesse social. E, naquilo que mais nos interessa, ela é uma norma, ou ela é uma lei CDC, principiológica. Ou seja, é uma lei que se caracteriza não apenas por trazer regras, então, normas específicas determinando condutas, tá, para fornecedores, para a administração pública e para os indivíduos de forma geral, mas também ela estabelece alguns princípios, ou seja, certos valores, tá, que também devem ser observados. Tá? Eu não vou entrar aqui na distinção entre regras e princípios lá, né? Vocês recordem lá no seu material de vocês de direitos fundamentais ou direito constitucional, né? Mas basicamente a diferença essencial entre princípio, não é essencial, mas uma das mais significativas entre princípio e regra é o fato de que enquanto as regras elas são o que a gente chama de mandados de oh meu Deus, esqueci o nome. Lembrei dos princípios que são mandados de otimização e as regras são mandados de... Bom, é assim, ó, a regra, ela se impõe, ou ela deve ser aplicada ou não ser aplicada, ela se impõe ao caso concreto ou não, tá? Enquanto que os princípios, eles admitem o que a gente chama de ponderação, tá? Ou seja, eu não preciso necessariamente excluir um princípio, tá? Quando eu tenho um confronto entre dois princípios, tá? Por isso o mandado de otimização, né? Eu aplico o princípio da melhor forma possível, tá? Da forma mais ótima. Bom, basicamente, então, os princípios vão servir nessa concepção que lhes dá o CDC, tá? Para três coisas. Primeiro, eles vão se dirigir ao poder, aos poderes legislativo e executivo, tá? Não tá, já está aqui, para os poderes legislativo e executivo elaborarem e executarem a política nacional das relações de consumo. Então, num primeiro momento, né, os princípios eles servem, na loja que lhes dá o CDC, tá, eles servem para quê? Eles servem para que eu possa informar o poder legislativo e o poder executivo, tá, acerca de como eles devem elaborar e colocar em prática o que a gente chama de política nacional das relações de consumo, tá? Então, como elaborar uma política pública que trate especificamente do direito do consumidor, tá? Num segundo momento, os princípios também vão servir para mais uma finalidade. Qual finalidade? Ora, para o judiciário, tá? Para o judiciário, tá? Aplicar a lei no caso concreto, sempre na ausência de uma norma específica.
Bom, a ideia geral, isso eu acho que eu até falei para vocês na aula passada, a ideia geral é qual? É a ideia de que o ordenamento jurídico, por si só, esse conjunto de regras, essa é uma ideia tradicional, na verdade, ele seria suficiente para abarcar todas as hipóteses de situação jurídica, tá? estabelecidas entre fornecedor e consumidor. Tá? Mas quando a gente vai verificar isso na prática, não é assim. Não é assim simplesmente por uma única razão. Tá? O legislador ele tem uma incapacidade técnica real de abarcar dentro de uma lei todas as situações jurídicas possíveis. Então é preciso recorrer a princípios que vão servir de baliza, vão servir de fundamento para o juiz, tá? Aplicar, tá? Resolver os casos concretos sempre que não houver expressamente uma solução dada pelo Poder Legislativo, ou seja, pela lei. Tá? E por fim, e aí do ponto de vista teórico, muito mais do que do prático, né? Para fundamentar, os princípios vão servir para fundamentar o direito do consumidor como disciplina jurídica autônoma. Tá? Então vejam só, a última função dos princípios estabelecidos no Código de Defesa do Consumidor é do ponto de vista teórico, ou seja, é fundamentar, é estabelecer o direito do consumidor como uma disciplina autônoma, um ramo específico do direito privado, tá? Que tem semelhanças com o direito civil, com certeza, tá? Mas que a partir do estabelecimento de alguns princípios, tá? Como, por exemplo, a vulnerabilidade, que a gente vai falar logo em seguida, tá? A partir desses princípios, tipo a vulnerabilidade, se diferencia do Código Civil, do direito civil como um todo. Então, eu vou ter dois ramos dentro do direito privado, o direito civil e o direito do consumidor. Eles observam, claro, uma série de princípios semelhantes, como, por exemplo, a autonomia da vontade, a autonomia privada, tá? Mas vão se diferenciar especificamente porque lá no direito civil, esse é o ponto principal, lá no direito civil, vigora a ideia de igualdade entre as partes. Enquanto que no direito do direito consumidor, ao contrário, a ideia é de vulnerabilidade de uma das partes, de uma desigualdade real entre as partes, sendo que a função do direito do consumidor, então, é reequilibrar essa relação desigual. Tá? Bom, o CDC possui, tá? Três espécies de princípios. Quais são as três espécies de princípios no CDC? Primeiro, os princípios gerais. Os princípios gerais são os que a gente vai estudar agora, tá? São esses que estão no artigo 4º do CDC. Tá? A gente vai ter também alguns princípios que são específicos. Esses princípios específicos, que está errado aqui, não está certo, tá? Esses princípios específicos, eles vão dizer específicos, está certo. Esses princípios específicos, por exemplo, vão tratar, tá, de situações específicas, como, por exemplo, publicidade ou os contratos de consumo. Então, são princípios que não se aplicam indistintamente a todas as matérias da relação de consumo, mas a matérias específicas, por isso, princípios específicos. E a gente vai ter também os princípios complementares. Esses princípios complementares são aqueles decorrentes da Constituição Federal. Tá? Então, são aqueles princípios da Constituição que podem se aplicar na relação de consumo, sempre quando não houver um princípio geral ou específico do próprio direito do consumidor. O princípio geral, o princípio complementar mais importante que a gente pode levar em consideração aqui, quando fala em relação de consumo, obviamente, é a dignidade da pessoa humana.
né? Mas a gente não pode esquecer também da livre concorrência, da livre iniciativa, tá? Que são princípios da ordem econômica, tá? Bom, tendo dito isso, então, a gente vai passar agora à análise dos... Alô? Oi? Ah, o som tá ligado. Tá. Então, tendo estabelecido, então, essa introdução, tá, aos princípios do Código de Defesa do Consumidor, tá, a gente vai passar agora, então, a analisar cada um dos princípios estabelecidos no artigo 4º. Tá? O primeiro desses princípios é o princípio da vulnerabilidade. Tá? O princípio da vulnerabilidade, que está no inciso 1 do artigo 4º do CDC. Diz lá, o artigo 4º, tá, o seguinte: a política nacional, esse é o caput dele, a política nacional das relações de consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem como a transparência e a harmonia das relações de consumo, atendidos os seguintes princípios. E daí no princípio 1, no primeiro princípio, no primeiro inciso, está aqui: o reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de consumo. Bom, então vamos lá. A ideia básica, tá, do princípio da vulnerabilidade é reconhecer que existe uma desigualdade, tá, tá, entre o fornecedor e o consumidor, tá? Uma desigualdade que, já vamos ver logo em seguida, não é apenas e tão somente econômica, tá? Então eu vou estar diante de uma desigualdade que não é apenas e tão somente econômica. Ela é uma desigualdade maior, tá? Ela é uma desigualdade técnica, ela é uma desigualdade jurídica, tá? Bom, essa fragilidade maior do consumidor em relação ao fornecedor, então, ela vai ser uma presunção absoluta do código, tá? Uma presunção absoluta do código, tá? Ou seja, uma presunção que não admite, tá? Prova em contrário, vamos dizer assim, tá? Não admite prova em contrário. Bom, e o que a gente vê, no mais das vezes, é uma tendência de equiparar dois termos, tá? A vulnerabilidade com a hipossuficiência, tá? A gente precisa entender aqui, de início, que esses termos são termos que são completamente distintos entre si, tá? Tem significados diferentes dentro do Código de Defesa do Consumidor. Não é à toa que no artigo 4º, inciso 1º, a lei fala em vulnerabilidade e no artigo 6º, inciso 8º, tá? Ela vai falar em hipossuficiência. Entendeu? Por quê? Ora, porque são termos distintos. Têm significados distintos, tá? O que é a vulnerabilidade? A vulnerabilidade é um princípio que vai informar toda a relação de consumo de direito material. Então, o legislador, na hora de elaborar a lei que trata de consumo, a administração pública, na hora de aplicar, de pôr em prática, de executar a políticas públicas de relação de consumo, o judiciário, na hora de aplicar a norma no direito do consumidor, tá? Ele sempre vai partir da ideia de que o consumidor ele é vulnerável, ele está em uma relação de fragilidade em relação ao fornecedor, tá? Bom, essa norma, então, é uma norma de direito material. É uma norma de direito material. Vou botar aqui, ó, norma de direito material. Ficou grande demais. Tá, mas deixa. A hipossuficiência, por outro lado, ela diz respeito, tá, à situação do consumidor no processo. Num processo judicial que trate da relação de consumo, que tenha por objeto da lide
do conflito, a relação de consumo. Então, a hipossuficiência vai ser sempre uma norma de direito processual. A hipossuficiência, por sua natureza, ela serve, ela beneficia o consumidor, tá? Que fizer prova dela, tá? Justamente por garantir-lhe, nos termos do artigo 6º, inciso 8º, a inversão do ônus da prova, do que a gente vai falar mais na frente, tá? Mas vejam, essa é a ideia. Bom, e aí eu vou fazer ao contrário, vou começar agora no segunda característica de distinção entre hipossuficiência e vulnerabilidade, vou falar primeiro da hipossuficiência. Então, a hipossuficiência, tá, é uma presunção iuris tantum do direito consumidor. Tá? O que é uma presunção iuris tantum? É uma presunção relativa. Ou seja, é uma presunção que admite prova em contrário. Então, se eu quero ter direito ao reconhecimento da minha hipossuficiência e, por consequência, a inversão do ônus da prova, eu tenho que necessariamente provar que eu sou hipossuficiente. Tá lá no artigo 8º. Ó, a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor no processo civil, quando a critério do juiz for verossímil a alegação e quando ele for hipossuficiente, segundo regras ordinárias da experiência. Então não basta, o juiz não vai partir do princípio que eu sou hipossuficiente, tá? Nem sempre é preciso fazer prova da hipossuficiência, tá? Nem sempre é preciso fazer prova da hipossuficiência. Porque o juiz pode analisar dentro do caso concreto, segundo a regra da experiência, artigo 375 do Código de Processo Civil, ele pode avaliar que aquela parte, o consumidor, ele é sim hipossuficiente. No entanto, isso é importante a gente observar, em algumas situações essa hipossuficiência não é imediatamente verificada e concedida pelo juiz. Como assim, professor? Bem, em se tratando de pessoa jurídica consumidora. Pessoa jurídica pode ser consumidora, a gente vai ver mais na frente. Tá? No entanto, ela não tem direito à hipossuficiência, salvo se ela demonstrar isso em juízo. Tá? Por isso a presunção é iuris tantum, é relativa. Por outro lado, a presunção da vulnerabilidade é iuris et de iure. Tá? O latim. Tá? É uma presunção absoluta. Tá? Presunção absoluta no sentido de que o juiz, ao administrador, ao legislador, não é permitido ter dúvida quanto à condição de vulnerabilidade do consumidor. O consumidor é vulnerável, presunção absoluta, tá? Não admite prova em contrário. Tá? Não admite prova em contrário. Tá? E aí, uma outra distinção que seria importante entre vulnerabilidade e hipossuficiência é o fato que a vulnerabilidade, ela abrange a totalidade dos... Opa, foi errado. Totalidade dos consumidores. Tá? É uma característica de todos os consumidores de forma geral. Tá? Enquanto que a hipossuficiência, tá, é uma característica daqueles que a comprovarem. Tá? Daqueles que a comprovarem. Tá? Então, essas são as três distinções básicas e fundamentais entre vulnerabilidade, prevista no artigo 4º, inciso 1º, e a hipossuficiência, prevista no artigo 6º, inciso 8º do CDC. Tá? Bom, vamos adiante. Quais são as espécies de vulnerabilidade previstas, ou previstas não, mas que o consumidor tem? Tá? Quais são as fragilidades do consumidor? Bom, basicamente, o consumidor
ele sofre de 3 tipos de vulnerabilidade. A primeira é a vulnerabilidade técnica. Tá? A vulnerabilidade técnica tem a ver com falta de conhecimento. Professor, só um Oi, minuto. fale. A Jana não tá dependendo de tu aceitar ela para poder restabelecer conexão. Eu já aceitei. Não aparece aqui para mim como... Caiu e aí ela não tá conseguindo entrar novamente. Mas não está aparecendo para mim aqui para aceitar. Ela tem que entrar na sala, eu acho. Tá, beleza, eu falo para. Pede Desculpa, para eu ela entrar interrompi. na sala. Não, imagina. Tá? Fiquem à vontade. Gente, deixa eu explicar para vocês, para começar a aula falando isso. Não consegui habilitar o chat, tá? Vou pedir socorro aos universitários, ou seja, a UTI de Exucre, para ver se eles me ensinam como usar isso daí, porque eu li 2, 3 manuais sobre usar o Teams, mas não consegui habilitar o chat. Então, por enquanto, vamos deixando aí, né? Vocês podem me interromper à vontade, tá? Enquanto a gente não tem chat disponível, tá? Bom, então, a primeira espécie de vulnerabilidade é a vulnerabilidade técnica. O que é a vulnerabilidade técnica? Bom, é a falta de conhecimento técnico sobre o produto ou serviço colocado no mercado. Tá aqui. Vejam, o consumidor, ele não tem como conhecer todos os aspectos técnicos de um determinado produto. Tá? O grau de nocividade ou periculosidade daquele produto, como aquele produto funciona integralmente. Ele não tem como conhecer isso, ora, porque não é ele que detém o monopólio da produção do produto. Quem produziu, quem está oferecendo o serviço, tá? Ora, é esse que detém o conhecimento técnico, tá? Então existe já um desequilíbrio de conhecimento técnico, tá? No que diz respeito ao oferecimento do produto ou do serviço contratado, tá? Uma outra situação de vulnerabilidade importante é a vulnerabilidade jurídica. Tá? Opa, deixa eu pegar aqui. O que é a vulnerabilidade jurídica? Bom, a vulnerabilidade jurídica, ela tem a ver também com falta de conhecimento. Falta de conhecimento do quê? Ora, dos direitos e deveres previstos na lei consumerista. Tá? Então, essa é a segunda espécie de vulnerabilidade. Vulnerabilidade jurídica, ou seja, a falta de conhecimento, tá, dos direitos e deveres previstos na lei do consumidor. Tá? Então, vejam só. Por isso, ou uma forma de atenuar essa vulnerabilidade jurídica consiste justamente no fato da exigência, né, que foi colocada agora, eu acho que em 2010 ou 2012, não lembro, da exigência de que os estabelecimentos comerciais eles mantenham sempre em local visível. Ó, a Janaína entrou agora. Bem-vinda de volta, Janaína. Tá? Então, que os estabelecimentos comerciais mantenham sempre um local visível. Obrigada, professor. Agora Imagina. entrei. Então, mantenham sempre um local visível o Código de Defesa do Consumidor. Tá lá, se você chegar lá no balcão de qualquer comércio hoje, tem lá um Código de Defesa do Consumidor. Tá? Ora, isso é para atenuar, em parte, tá, essa vulnerabilidade jurídica do consumidor em relação ao fornecedor. Essa vulnerabilidade, no entanto, a gente precisa pensar aqui, ela não é uma vulnerabilidade iuris et de iure, ou seja, ela não é uma presunção, não é presumida absolutamente. Por quê? Porque determinadas pessoas, tá, podem não ter essa vulnerabilidade jurídica.
Quem pode não ter? Bom, pessoa jurídica não tem esse tipo de vulnerabilidade. Pessoa jurídica não tem esse tipo de vulnerabilidade. Em tese, tá? Não teria esse tipo de vulnerabilidade. Um advogado, um magistrado, um promotor público, tá? Também não se presume desconhecedor da lei, tá? Dos direitos e deveres previstos na lei no direito do consumidor, tá? Então, nesses casos, se afasta essa presunção de veracidade, de vulnerabilidade, tá? Mas ela mantém a vulnerabilidade técnica e a terceira, e talvez a mais importante das vulnerabilidades, que é a vulnerabilidade econômica. Tá? Vulnerabilidade econômica. Tá? Bom, a vulnerabilidade econômica é a situação de desigualdade econômica entre consumidor e fornecedor. Tá? Então, essa é a última espécie de vulnerabilidade econômica. Tá? Que decorre, então, dessa situação do fornecedor está em uma situação econômica mais favorável do que o consumidor. E também ela pode decorrer, também, essa desigualdade econômica, mais do que simplesmente do poder financeiro, vamos dizer assim, do poder econômico, mas também do monopólio, né, daquele caso em que o fornecedor ele tem um monopólio sobre a produção de um determinado produto ou a prestação de um determinado serviço, ou então quando aquele produto ou serviço é essencial, tá, aos consumidores. Tá? Aí presume-se também, de forma absoluta, tá, a presunção, a vulnerabilidade econômica. Tá? Bom, eu destaquei aqui também a hipervulnerabilidade, que acabou caindo fora aqui do meu... Aqui, a hipervulnerabilidade. O que é a hipervulnerabilidade? É o reconhecimento de que algumas pessoas estão numa situação ainda mais vulnerável do que o consumidor médio, do que o consumidor comum. Então, pensa lá, criança, idoso, gestante, tá? Essas pessoas, elas estão numa situação de vulnerabilidade muito maior do que o consumidor médio. Ora, então é preciso criar uma série de métodos e formas de proteger ainda mais esses hipervulneráveis. Quais são essas metas? Vamos pegar lá, por exemplo, para a criança, é a proibição ou um controle maior, uma regulamentação maior sobre a publicidade infantil. Lá o McDonald's lá que não pode mais vender o McLanche Feliz com brinquedinho, né? Só deixa eu... A Milena aqui. Tá? O idoso, né? O idoso também tem lá uma série de normas que pretendem atenuar, né, o efeito para o idoso da exposição do idoso àqueles créditos consignados, né, que viram um absoluto tormento para quem tem aposentadoria, né, o idoso e a gestante, para quem é considerado, para quem é concedido o benefício de preferência em fila, caixas preferenciais, né? E também os próprios doentes, em algumas situações, por exemplo, quando os planos de saúde eles tentam limitar o tempo de internação, né, em cláusulas contratuais absolutamente abusivas. Né? Então, é reconhecida uma maior vulnerabilidade, uma maior fragilidade desse tipo de pessoa, tá? Desse tipo de consumidor. Eu vou pegar um café, fiquem aí. Tudo bem, Gabi? Ele pode vender, mas não pode ser conjunta a venda, sabe? Não pode anunciar como. Não tem mais propaganda como tinha antigamente do McDonald's Feliz, que o McDonald's Feliz você compra um misto, ganha, sei lá, um bonequinho tal.
Isso não pode mais. associar essa venda. Não pode associar a venda ao lanche. Tanto que hoje tu compra separado. Sim. Tu não compra mais junto. Não. Tipo, quando, sei lá, quando eu era pequeno, nem tinha McDonald's aqui por cima. Mas, tipo, tu comprava junto. Comprava junto. Porque tem que ser separado, mas aí eu peço tudo junto. Daí pede tudo junto. Aí eu peço. Mas tu tem a opção de pedir separado também. Até por causa da proibição da venda casada. Se vocês, eu não estou falando sozinho aqui, tá, gente? Eu não estou louco. É que a minha sócia chegou aqui no escritório agora, tá? Ela vai ser... ela vai ser obrigada a acompanhar a aula aqui com a gente. Tá? Então, o segundo princípio, que é o princípio que está lá no inciso 2º do artigo 4º, tá? É aquele princípio que diz respeito à intervenção estatal. Então, esse é um princípio que ele é um pouco mais denso do que o anterior, né? Porque ele diz assim, ó, a ação governamental no sentido de proteger efetivamente o consumidor por iniciativa direta. Então, vejam só, há uma intervenção do Estado por iniciativa direta. Como é que o Estado intervém na relação de consumo, tá? De forma direta? Ora, estabelecendo aquilo que a gente chama de PROCON. Tá? O PROCON é um meio de intervenção do Estado na relação de consumo. Tá? Também vai ser, tá lá no inciso B, por incentivo à criação e desenvolvimento de associações representativas. Tá? Então, por associações representativas. Então, a gente tem aí uma série de estímulos por parte do Estado para que se criem associações representando os consumidores, né? E essas associações, inclusive, terão poder de ingressar com ação civil pública, Lei 7.347, né? Pela própria presença do Estado no mercado de consumo. Então, pela presença do Estado, só presença no mercado de consumo. Ora, como é que o Estado ele está presente no mercado de consumo? Ele pode intervir na relação econômica, na ordem econômica de duas formas. Ele pode intervir, tá? Está no artigo 175 da Constituição, regulando a economia. A gente geralmente vê o Estado regulando as relações de consumo por meio das agências reguladoras, a ANAC, a ANEEL, a NTT, a dos Anvisa, a outra lá da saúde suplementar que eu não lembro, tá? Ou ele pode, de alguma forma, também intervir diretamente, lá no artigo 173, também da Constituição Federal, que permite que o Estado, em casos excepcionais, intervenha diretamente na economia, explore diretamente uma atividade econômica, tá? Então, vamos pensar assim, alguns anos atrás, nem faz muito tempo atrás, o governo federal ele pretendia baixar os juros da economia, né? Ele fez isso que os bancos cobravam pelo crédito. Na verdade, não eram os juros da economia, mas o quanto os bancos cobravam de juros para oferecer crédito bancário, né? O que o Estado brasileiro fez? Ele interviu nesse mercado, né, forçando a Caixa Econômica Federal, né, a oferecer juros abaixo do que eram praticados no mercado, né? É uma forma, então, do Estado intervir na relação de consumo, né? Sendo diretamente, intervindo diretamente no mercado. E, por fim, pela garantia dos produtos e serviços com padrão de qualidade e segurança, durabilidade e desempenho. Tá? Como é que o Estado intervém, então, como há intervenção estatal nessa última hipótese, que é a linha D do inciso 2 do artigo 4º?
Então, basicamente, quem tem outros institutos, mas o mais importante para garantir esse tipo de qualidade, segurança e durabilidade e desempenho de um produto é o Inmetro. Tá? O Inmetro, que é uma autarquia que tem justamente por função, né, oferecer, fiscalizar se os produtos e serviços oferecidos no mercado estão de acordo com esses padrões estabelecidos na legislação consumerista. Bom, o terceiro princípio está no inciso 3. E, na verdade, o inciso 3 do artigo 4º vão trazer 3 princípios. Na verdade, um princípio que tem como exigência que se observem outros 2 princípios. Olha o que diz o inciso 3º. A harmonização dos interesses dos participantes das relações de consumo e compatibilização da proteção do consumidor com a necessidade de desenvolvimento econômico e tecnológico, de modo a viabilizar os princípios nos quais se funda a ordem econômica. Artigo 170 da Constituição Federal. Tá? Sempre com base na boa-fé e equilíbrio nas relações entre consumidores e fornecedores. Então, o que nós vamos ter aqui é o princípio da harmonia. Tá? O princípio da harmonia que tem como decorrência lógica também a observação dos princípios da boa-fé objetiva, que falaremos em seguida, e do equilíbrio. Tá? Bom, o que é o princípio da harmonia? O princípio da harmonia, basicamente, é a ideia de que deve se compatibilizar, sempre respeitando, né, isso é óbvio, sempre respeitando o fato de que o consumidor, tá, ele é a parte vulnerável, tá, mas deve se compatibilizar os interesses dos participantes da relação de consumo. Então, ainda que eu leve em conta de que o consumidor é a parte mais vulnerável, deve-se tentar ao máximo, tá, estabelecer uma relação de harmonia, tá, de forma que consumidor e fornecedor, tá, componham, resolvam, tá, os conflitos decorrentes das relações de consumo. Né? Os instrumentos utilizados pela legislação consumerista, de forma geral, para garantir, então, o princípio da harmonia são, primeiro, aqueles serviços de atendimento ao consumidor, os saques. Né? Segundo, um negócio que está lá previsto no artigo 107 do Código de Defesa do Consumidor, que é a Convenção Coletiva de Consumo. Que é quando uma associação ou mesmo o Ministério Público convenciona, estabelece com uma confederação de uma determinada área ou com uma determinada empresa, né, uma série de regras, tá, que devem ser observadas pelas partes. Tá lá no artigo 107, vou ler para vocês. CPB aqui. 107 do CDC, né, diz assim, ó, as entidades civis de consumidores e as associações de fornecedores ou sindicatos de categoria econômica podem regular por convenção escrita relações de consumo que tenham por objeto estabelecer condições relativas ao preço, à qualidade, à quantidade, à garantia e características de produtos e serviços, bem como a reclamação e composição de conflitos de consumo. Então, até como forma de reduzir um pouco, né, os efeitos da intervenção estatal nas relações de consumo. E, por fim, práticas efetivas de recall. Né? Então, está estabelecido lá no artigo 10 e no artigo 64 do CDC. Tá? O artigo 10 fala assim, ó, o fornecedor não poderá colocar no mercado de consumo produto ou serviço que sabe ou deveria saber apresentar alto grau de nocividade ou periculosidade à saúde. Tá? E aí diz o parágrafo primeiro. O fornecedor de produtos e serviços que, posteriormente à sua introdução no mercado de consumo, tiver conhecimento
da periculosidade que apresentem, deverá comunicar o fato imediatamente às autoridades competentes e aos consumidores, mediante anúncios publicitários. Então, qual é a ideia aqui do artigo 10º? Ora, a ideia é de que se eu, depois que introduzir um produto no mercado de consumo, descubro que esse produto é perigoso ou nocivo à saúde e à segurança do consumidor, tá? Eu sou obrigado a anunciar e avisar, então, tá, da periculosidade e nocividade desse produto. E, por vezes, inclusive, fazer o que a gente chama de recall, que é chamar o consumidor de volta para adequar aquele produto às normas de saúde e segurança estabelecidas pela legislação. Então, eu estou lá, comprei um carro e descobri vários anos depois da aquisição desse carro, aliás, a montadora descobre vários anos depois que eu adquiri esse carro, de que esse carro não tem lá um problema no airbag. Né? Então, ela vai efetivamente chamar todos os consumidores de forma geral, aberta para todo mundo, usando os meios de comunicação para tanto, para chamar, então, para fazer o conserto desse veículo. Tá? E isso é tão importante porque o artigo 64 ele estabelece um crime, então uma sanção penal, artigo 64 do CDC, para o caso em que o fornecedor não faz isso. Diz o artigo 64. Deixar de comunicar à autoridade competente e aos consumidores a nocividade ou periculosidade de produtos cujo conhecimento seja posterior à sua colocação no mercado. Detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Tá? Então, isso é importante. Bom, então, como eu disse para vocês, a harmonia ela vai ter como, vamos dizer, fundamentos também, está ali no inciso 3º, a boa-fé objetiva e o equilíbrio nas relações de consumo. Tá? Bom, o que é boa-fé objetiva? O direito privado ele reconhece duas espécies de boa-fé. Ele se refere sempre a duas espécies de boa-fé. Tá? Uma boa-fé que a gente chama de boa-fé subjetiva, tá? Que os alemães lá chamam de Gute Glauben. Letra maiúscula. Gute Glauben. Gute Glauben. Tá? Essa boa-fé subjetiva, ela geralmente está ligada à questão de posse, né? Vocês pegaram, vocês daram direitos reais, direito das coisas, está lá a posse de boa-fé, quais são os efeitos da posse de boa-fé, no artigo 1201, né? Vocês daram direito de família, tem lá o casamento putativo, aquele que de boa-fé contrai matrimônio com alguém que tem algum tipo de impedimento, né? O que diz o código? Nesse caso, os efeitos do casamento permanecerão válidos. Por quê? Porque a parte, tá? Ela entrou de boa fé naquela relação, tá? A boa fé subjetiva, ela diz respeito a uma coisa específica, a intenção, tá? Ao estado anímico do sujeito, tá? Por outro lado, eu vou ter no Código Civil e no Código de Defesa do Consumidor, tá? A boa fé no seu modelo, só deixa eu pegar aqui, página inicial, tá? Objetivo, tá? Que os alemães chamam de Treu und, que chique, né? Falar em alemão aqui, Glauben, tá? Bom, o que é a boa-fé objetiva? A boa-fé objetiva é uma regra de conduta, tá? É uma regra de conduta, é um comportamento leal, tá? Que deve ser observado pelas partes contratantes, tá? Então, boa-fé objetiva é regra de conduta, comportamento leal que deve ser observado pelas partes contratantes, tá? E essa boa-fé objetiva, então, ela vai impor um limite ético à liberdade contratual, à autonomia da vontade,
Tá? Bom, a boa-fé objetiva, aliás, a boa-fé de que trata o artigo 4º, inciso 3º, é justamente a boa-fé na sua modalidade objetiva. Tá? Não interessa aqui, tá, qual foi a intenção dos contratantes, tá? Mas qual é o comportamento que eles devem observar. Vejam, não diz respeito, então, a um aspecto interno do contratante, mas um aspecto externo. Pouco importa se ele tinha, por exemplo, a intenção ou não, o contratante tinha a intenção ou não de prejudicar a outra parte. Tá? Ele adotou um comportamento que causa dano à outra parte. Bom, a partir daí, ele violou a boa-fé objetiva e, por conta disso, estará obrigado a indenizar, tá, a parte prejudicada. Essa é a ideia de boa-fé objetiva, né, que hoje está prevista, então, nos artigos 4º e 51 do CDC e também no artigo 421 do Código Civil. Tá? Tem algumas diferenças entre uma e outra, a boa-fé do Código Civil e a boa-fé do Código de Defesa do Consumidor, mas são de menor importância. Tá? Bom, a boa-fé objetiva, quando reconhecida na relação do consumo, e é obrigatório esse reconhecimento, ela tem 3 funções. Tá? Essas funções são as seguintes. A primeira função é a função interpretativa ou hermenêutica. Tá? Função interpretativa ou hermenêutica, tá? Ela diz respeito, tá, a como deve ser, a como o juiz e as partes, o magistrado e as partes, devem interpretar, tá, uma cláusula contratual. Tá? Tradicionalmente, quando havia uma redação dúbia num contrato ou houvesse uma lacuna contratual, tá, existiam duas formas de tentar interpretar, então, essa cláusula contratual. Ou, tá, por que a gente chamava de teoria da vontade, onde se tentava descobrir qual era a verdadeira intenção das partes ao elaborar aquela cláusula contratual, ou então pela teoria da declaração, que era interpretar a partir da literalidade do que estava escrito. Bom, a boa-fé objetiva, ela impõe uma terceira forma de se interpretar essas cláusulas contratuais. Tá? É a forma mais leal e que melhor respeite os interesses legítimos de ambas as partes. Tá? Um exemplo típico do direito do consumidor. Tá? Típico do direito do consumidor. O cara vai lá e assina um contrato de plano de saúde. Tá? Todo contrato de plano de saúde tem lá uma cláusula que diz que o benefício, então, do plano não se estende a doenças pré-existentes no momento da contratação do contrato. E aí, posteriormente, depois que o cara assinou o contrato, ele vem a descobrir que estava com uma doença já antes da assinatura do contrato. Tá? Ele vai lá e pede ao plano de saúde para que efetue o pagamento do tratamento, que ofereça o tratamento para ele, e o plano de saúde se nega a oferecer esse tratamento. Então, interpretando de forma restritiva, de forma contrária à boa-fé objetiva, ao comportamento de lealdade que deve ter entre as partes, né, aquela cláusula no sentido de impedir, né, o acesso ao tratamento. Tá? Bom, nesse caso, já existem uma série de decisões judiciais nesse sentido, tá? Aplica-se sempre, tá, a boa-fé objetiva, de forma que o juiz vai mandar, assim, o plano de saúde obrigar, na verdade, o plano de saúde a oferecer o tratamento, uma vez que... e deixa eu até reelaborar, eu acho que até ficou... botar isso aqui de uma forma melhor. Se eventualmente a controvérsia chegar no Poder Judiciário, o Poder Judiciário, conforme várias jurisprudências, vai determinar, então, a obrigação do plano de saúde oferecer o tratamento, tá? Justamente por quê? Porque o plano de saúde é que tem que fazer a prova, tá? E não a parte, de que que o contratante,
tá? O beneficiário, o consumidor, tinha ciência no momento da contratação, tá? No momento da contratação, da existência daquela doença. Ah, como é que vai fazer isso? Bom, manda fazer exames prévios. Agora, se ele não tomou esse cuidado, ele não pode presumir a má fé por parte do consumidor. Tá? Então, essa é a ideia. Tá? Então, essa é a função interpretativa, tá? Ou hermenêutica da boa-fé objetiva. No Código Civil, ela está expressa no artigo 113. Tá? No 113. Que os negócios jurídicos serão interpretados conforme a boa-fé e os costumes do lugar a que se destinam. Depois eu tenho uma outra função, que é a função limitadora ou restritiva. Não é e, ou restritiva. Essa função limitadora ou restritiva, tá, é aquela em que a boa-fé objetiva ela vai servir para limitar os direitos subjetivos dos contratantes. Então vejam só, e essa na prática a gente consegue conceber. Com certeza, se eu sou inadimplente, eu consumidor de um determinado serviço, tá, fiquei inadimplente, ou seja, não efetuei o pagamento desse serviço, com certeza o fornecedor do serviço tem direito de exigir de mim, tá, o pagamento. Ele pode ligar para mim para fazer cobrança, ele pode me notificar para que eu efetue o pagamento. Tá? Isso é um direito dele. O que ele não pode é exercer de forma abusiva esse direito. Tá? Por quê? Porque se ele exercer de forma abusiva esse direito, tá, violando um direito meu, ele vai estar praticando o que a gente chama de abuso de direito, que é um ato ilícito lá do artigo 187 do Código Civil. Então, o cara começa a ligar o fornecedor, o banco começa a ligar, sei lá, uma vez a cada hora do dia, 24 vezes por dia, à meia-noite, às 6 da manhã, durante o final de semana, fora do horário comercial, tá? Bom, isso é o quê? Isso é um exercício abusivo de um direito. A boa-fé objetiva serve justamente para impedir o exercício abusivo do direito. E aí, o que acontece? Nesse ponto, o fornecedor que insistir nesse tipo de conduta, né, vai ser obrigado a indenizar. Por quê? Porque está causando uma ofensa a um direito, tá? A privacidade, a intimidade, tá? Do consumidor. Tá? Um direito de personalidade. Mesma coisa também é aquela mais abusiva das práticas de cobrança, que seria, né, um eventual comércio que listasse numa página de Facebook, publicamente para todos, então, verem, os seus inadimplentes. Tá? Isso consiste, sim, num exercício abusivo do próprio direito. Razão pela qual também eu, consumidor, poderei, por exemplo, exigir medida judicial de retirada da postagem, porque viola a minha imagem, né, minha honra, e poderei exigir também uma indenização, uma reparação por dano moral, porque houve uma violação, né, da boa-fé objetiva. Isso se impõe independentemente da existência de um contrato, de uma cláusula contratual que imponha que as partes observem essas regras. Tá? E a terceira função é a mais importante de todas, que é a função integrativa ou jurígina, não é complicado, da boa-fé objetiva. Então, a ideia por trás dessa função, tá, é a ideia de que a boa-fé objetiva ela gera deveres que são laterais, que são secundários ao dever principal, mas que se impõem às partes independentemente da vontade delas. Então vejam só, cuidado com o interesse do outro contratante, cooperação entre os contratantes, informação com relação a aspectos do serviço
ou do produto. Então, tudo isso não precisa estar previsto, por exemplo, não precisa estar previsto no contrato, tá? Por exemplo, de um fornecimento de um determinado produto, que o fornecedor tem a obrigação de colaborar, tá? Para que eu conheça os aspectos técnicos daquele produto e possa utilizar da melhor forma possível. Então, eu comprei um computador sei lá, da Dell, tá? Pressupõe-se que a Dell tem que oferecer todas as informações possíveis, tem que colaborar, então, para que eu possa utilizar aquele produto de forma adequada, informando como usar, quais são os riscos que esse produto pode gerar à minha saúde, à minha segurança, de forma abrangente. Como montar ele, por exemplo, se necessário, como instalar alguma coisa, tá? O dever de cuidado, bom, a maior violação de dever de cuidado que a gente tem decorrendo do dever anexo também é a inscrição indevida no cadastro de inadimplentes, tá? A gente vai estar diante do quê? A gente está diante de uma violação do dever de cuidado. Dever que se impõe, independente da vontade das partes. E aí, se eu inscrevo indevidamente o consumidor no cadastro dos inadimplentes, tá? O que acontece? Eu tenho o dever de indenizar, que eu causei um dano a ele. Dever decorrente do quê? Ora, da boa-fé objetiva. Não está previsto no contrato isso. A relação é contratual, mas não está previsto no contrato. Então, esses deveres anexos eles são fundamentais, tá? Para a nova teoria do contrato, inclusive. Tá? Para a nova teoria do contrato. Esses deveres anexos, eu falei de colaboração, informação, cuidado, lealdade, tá? Eles são interessantes também porque eles abrangem não só, tá? Não só a relação contratual em si, mas eles atingem toda a relação contratual, inclusive, tá? A fase pré e pós-contratual. O próprio recall que nós estávamos falando antes, tá? Nada mais é do que a manifestação do dever anexo de cuidado, do dever anexo de informação, tá? Na fase pós-contratual. O contrato, no momento que a montadora entregou para mim o carro, que eu comprei o carro na concessionária e passei a andar com ele, o contrato de compra e venda se extinguiu. Não existe mais contrato. Tá? Não existe mais contrato. No entanto, há a garantia, tá? Quanto à informação e a garantia quanto à segurança e a saúde do consumidor se mantém, tá? Por causa do cuidado necessário que deve reger, então, a vontade, a relação não só de consumo, mas a relação contratual como um todo. A boa-fé objetiva é, como falei anteriormente, um princípio que é reconhecido, inclusive, no Código Civil, tá? Nesse caso, no artigo 421. Tá? Então, essa é a ideia, tá? Basicamente, da função integrativa ou jurídica. Ela é integrativa justamente por causa disso, porque ela integra as três fases do contrato, a fase pré-contratual, a fase contratual, ou fase de execução do contrato, e a fase pós-contratual, né, a partir desses deveres anexos, porque são deveres que transcendem o dever nuclear, que é o dever da prestação. Tá? Transcendem o dever nuclear, que é o dever da prestação. Como estamos aí? Tudo certo? Quantos estão dormindo? Todo mundo dormindo. Não. Tem que saber, né? É Tá bom ter tudo uma certo. interação. A gente precisa ouvir gente aí, porque senão a gente acha que tá falando sozinho. A Janaína saiu de novo. Aí, ó. Ah, beleza. Tamo A junto, Janaína professor. caiu. Não tá de pijama aí, né? Não, Eu tô pô. caindo e voltando, professor. Ah, eu vou pegar mais café ali, porque vida sem café não merece ser vivida, não é digna. Obrigada por avisar, Guigui. Bom, voltamos então. Eu parei em qual princípio? O princípio da boa-fé era o mais complexo. Agora eu acho que vai mais rápido. Tá? Então, princípio do equilíbrio. O princípio do equilíbrio
tá? É aquele que exige que se estabeleça uma relação de igualdade substancial nas relações de consumo. Tá? Nas relações de consumo. Ora, basicamente, o Código de Defesa do Consumidor, ele garante essa igualdade substancial, esse equilíbrio, tá? Porque vamos partir do seguinte, ó, as partes são o consumidor, uma das partes do contrato, ela é vulnerável em relação à outra. Então, se a gente pensar a relação contratual, tá, de consumo, eu tenho o fornecedor aqui em cima, tá? Pense como se fosse uma balança, e o consumidor aqui embaixo. Vulnerabilidade técnica, jurídica e econômica. Então, é preciso, tá, que a lei crie instrumentos para que se equilibre, tá, esse equilíbrio materialmente na prática, tá, não só em teoria, tá, essa relação, colocando as partes em uma situação de igualdade substancial, material. Tá? E se faz isso no Código de Defesa do Consumidor, além de outros instrumentos, mas especialmente no plano material, pelo que a gente chama de responsabilidade civil objetiva, ou seja, deixa eu só ver quem é que... daí. Então, o que é responsabilidade civil objetiva? Sei, vocês já estudaram isso anteriormente, só vamos reprisar aqui. É aquela responsabilidade, né, em que, para que eu tenha direito à indenização, eu não preciso demonstrar a culpa por parte do fornecedor. O Código de Defesa do Consumidor, ele parte, ao contrário do Código Civil, que parte da regra de que a responsabilidade civil é subjetiva, ou seja, é preciso que haja demonstração de uma conduta, de um dano, tá? De um nexo de causalidade entre conduta e dano, também uma culpa, tá? Por parte do violador do direito, do ofensor de direito. O Código de Defesa do Consumidor parte do princípio contrário. Tá? O que vale é apenas, o que precisa para ter direito à indenização é apenas a demonstração de uma conduta, tá, que causou um dano. Ou seja, conduta, nexo causal e dano. Tá? Isso já estabelece, tá, uma certa igualdade substancial, tá, entre as partes. Ora, por que estabelece uma igualdade substancial? Gente, a gente falou ainda há pouco. Vejam só. A vulnerabilidade do consumidor é econômica e é técnica. Como o consumidor vai fazer prova, por exemplo, da culpa do fornecedor? E na maior parte das vezes é muito difícil. Então, estabelece a regra. Ó, responsabilidade no Código de Defesa do Consumidor é responsabilidade objetiva. Vai ser subjetiva apenas e tão somente quando a gente estiver falando de responsabilidade civil do profissional. Tá? Do profissional liberal. Teremos uma aula sobre isso também. E também no plano processual. O principal instrumento, tá, para estabelecer um equilíbrio entre fornecedor e consumidor nas relações de consumo do ponto de vista processual é o que eu já falei, inversão do ônus da prova, prevista lá no artigo 6º, inciso 8º, tá, do Código de Defesa do Consumidor. Tá? Depois nós temos o princípio da educação e da informação. Tá? O princípio da educação e da informação. Aqui a ideia, gente, é o seguinte. Eu tenho um reflexo desse princípio no que a gente chama de educação formal, que basicamente é a ideia de que da inclusão de noções de direito do consumidor no currículo escolar, especialmente no currículo básico, né, de escola básica, e aí da educação básica, e é importante, isso é uma característica do modelo constitucional
da Constituição de 88, adotada em 88. Tá? A Constituição de 88 ela é uma Constituição que ela tem um caráter, uma pretensão transformadora. Tá? E aí, quando vocês forem ver quase tudo que a Constituição fala, ela impõe lá uma série de regras para atuação do Estado, prestações positivas, prestações negativas, né? Mas, acima de tudo, sempre quando ela falar em qualquer coisa, meio ambiente, direito do idoso, direito da criança e do adolescente, cultura, consumo, tá? Ela vai insistir sempre e vai ter sempre um tópico falando da educação. Tá? Por quê? Porque, do ponto de vista do Constituinte de 1988, a melhor forma de transformar a realidade, tá, não era simplesmente pela lei, só pela lei, mas também pela educação. Tá? Pela educação. Então, vai ter aqui uma predileção sempre para que essas matérias elas sejam incluídas de alguma forma, tá, dentro do currículo escolar. E a gente tem presente o próprio Código de Trânsito Brasileiro, se a gente for pensar, tem lá uma série de dispositivos que visam estimular que as regras de trânsito sejam, desde o início, levadas ao conhecimento das crianças, né? Criando, então, meios de publicizar o Código de Trânsito Brasileiro. Mesma coisa vai acontecer no Código de Defesa do Consumidor, tá? Um direito do consumidor. Então, a ideia é incluir, de alguma forma, né, noções de direito do consumidor no currículo escolar, né? Se vai sobrar espaço com tanta regra para incluir direitos, vamos dizer assim, na educação, para se estudar matemática, história, etc., eu não sei, tá? Mas que pelo menos é uma imposição constitucional. E aí, em oposição não, mas em complemento à educação formal, eu vou ter a educação informal. A educação informal, ela se faz por campanhas de... oh, meu Deus, esqueci. Campanhas de conscientização. De conscientização. Gente, não é anormal, tá? Não é anormal para quem, principalmente para quem vai ali no centro de Criciúma, ali na Praça Nereu Ramos, no sábado de manhã, não é anormal o quê? Que tenha lá uma barraquinha do Procon, tá? Eventualmente, em que o Procon está lá distribuindo cartilhas, oferecendo instruções e informações sobre os direitos do consumidor. Isso é justamente um reflexo desse princípio da educação e da informação no seu aspecto informal. Essas campanhas de conscientização que, volta e meia, são estimuladas e são lançadas pelo Estado. Tá? E eu também, que eu já falei antes também, também nessa educação informal, a gente pode colocar, além das campanhas de conscientização, a exigência, então, do exemplar do CDC, do Código de Defesa do Consumidor, nos estabelecimentos comerciais. Para permitir que o consumidor, ele, in loco, no momento da compra, né, ele tome consciência de quais são os seus direitos. Possa lá, então, com o Código de Defesa do Consumidor na mão, né, fazer valer os seus direitos. Então, chegamos então no princípio da coibição do abuso. Tá? Eu acho que eu matei um princípio aqui nesse meio tempo, tá? Matei, gente. Eu pulei o inciso 5. Tá? Esse daqui era o inciso 4, então aumentou aqui um ponto. Tá? É o princípio da qualidade e segurança. Esse princípio está lá no artigo... Faltou o outro. Esse princípio está lá no artigo 4º, inciso 5. Diz lá, então. Incentiva a criação pelos fornecedores de meios eficientes de controle da qualidade e segurança. Tá?
de produtos e serviços, assim como os mecanismos alternativos de solução de conflitos e consumo. A gente já mais ou menos falou dos mecanismos alternativos, né? Convenção coletiva de consumo, os saques, né? Estímulo à resolução extrajudicial, composição extrajudicial de conflitos consumeristas, né? Mas também eu tenho aquelas exigências, tá, de que os produtos e serviços devem observar determinados critérios de qualidade e segurança. Então, essas exigências, em especial, estão entre os artigos 8º e 10º do CDC. Tá? Nós vamos ter oportunidade depois de estudar eles mais prontamente, mas se vocês pegarem lá os artigos 8º a 10 do CDC, vocês vão ver lá uma série de normas que tratam do quê? Ora, de critérios, tá, para verificar ou para informar o consumidor acerca da nocividade ou periculosidade dos produtos colocados no mercado. Tá? O dever de informação ostensiva e adequada sobre produtos potencialmente perigosos. Tá? Dever de comunicar periculosidade, aquilo que eu falei do recall antes. Então, descobri posteriormente que eu coloquei no mercado. Bom, primeira regra, né? Se eu sei que o produto é nocivo, se eu sei que o produto é perigoso, eu não coloco ele no mercado. Segunda regra, se eu descubro que esse produto, ou se esse produto tem algum tipo de periculosidade ou nocividade, mas ainda assim ele é necessário, por exemplo, um remédio que pode ter contraindicações, eu preciso informar dessas contraindicações. Tá? Depois, se eu coloquei esse produto no mercado sem saber da nocividade, periculosidade dele, e depois eu venho a descobrir que ele é perigoso e nocivo, eu tenho o dever de informar e, inclusive, retirar esse produto do mercado se esse produto se o grau, se o nível de periculosidade e nocividade, ele é muito elevado. Tá? Tudo isso decorre desse princípio. Tá? Tudo isso decorre desse princípio. Tá? Então, vou botar aqui só os artigos a que se refere. Artigos 8º a 10 do CDC. Agora, então, o princípio da coibição e repressão do abuso. Tá? Proibição e repressão do abuso. Esse princípio diz assim, ó. Coibição e repressão eficiente de todos os abusos praticados no mercado de consumo, inclusive a concorrência desleal e a utilização indevida de inventos e criações industriais das marcas e nomes comerciais e signos distintivos, que possam causar prejuízo ao consumidor. Então, aqui, a gente tem 3 situações. Primeiro, a exigência de fiscalização. Tá? Fiscalização por parte do poder público. Fiscalização. Segundo, a exigência de repressão em caso de se verificar esses abusos, né, as práticas abusivas, a publicidade abusiva. E aí nós vamos ter especialmente o artigo 39 e o artigo 51, que vão tratar do quê? Ora, das práticas abusivas e da nulidade das cláusulas abusivas. E, por fim, nós temos uma terceira situação, que é essa situação que fala assim, ó, concorrência desleal e utilização indevida de eventos e marcas. Tá? Então, também há a repressão, tá? Aquelas pessoas que se aproveitam de uma publicidade, da abrangência, ou se aproveitam de uma marca conhecida para usar uma marca semelhante para se legitimar no mercado de consumo. Então, eu quero vender um produto. Tá? Bom, esse produto é um... Tinha na época que eu era pequeno, né, no tempo que os dinossauros dominavam a Terra,
tinha um tênis francês que era muito famoso, era o Lecoq. Né? O Lecoq. Então, o sonho de todo mundo era ter o Lecoq. Era um tênis famoso e tal. Bom, no Brasil, não tinha muitas essas regras ainda, de direito do consumidor e concorrência desleal, né? Uma marca de tênis surgiu com o nome de Le Chevalier, que era um símbolo, que era o Lecoq é o galo e Le Chevalier é o cavalo. Né? E o símbolo do Lecoq era um galo e o Le Chevalier era um cavalo. Era muito próxima às marcas. Muito próximas às marcas. Tá? Justamente para tentar levar a confusão ao consumidor. Né? Não sei se vocês já assistiram um filme bastante antigo do Ed Murphy chamado Príncipe de Nova York, em que ele acaba trabalhando numa lanchonete, que é o Wendy's, uma coisa assim, e que o símbolo dela era exatamente o símbolo do McDonald's ao contrário. Era um W, né? E se você virasse, ficava exatamente o M do McDonald's. Né? É esse tipo de prática, tá? O Código de Defesa do Consumidor tenta coibir. Por quê? Porque leva à confusão o consumidor, faz ele comprar gato por lebre. Tá? Então, isso tem que ser desestimulado. Tá? E, por fim, um princípio aqui final, que é o princípio da racionalização e melhoria dos serviços públicos. Que devia ser, não precisava nem ser princípio, né? Bom, basicamente, esse princípio está lá no inciso 7º, ele vai dizer respeito à necessidade ou a um direito básico, tá? A adequada e eficaz prestação de serviços públicos por parte do Estado. Tá? Ele vai se refletir num direito básico do consumidor que está previsto no inciso 10 do artigo 6º. Tá? Esse princípio nada mais é também do que uma previsão no plano infraconstitucional do princípio da eficiência. Tá? Então, vamos botar aqui. Direito básico. Como é que eu vou fazer aqui? Direito básico à adequada e eficaz prestação de serviços públicos. Artigo 6º, 10 CDC. Reflexo do princípio da eficiência do artigo 37, caput da nossa querida Constituição Federal. Tá? Então, esse é o princípio da racionalização ou melhoria dos serviços públicos, previsto ali, então, no artigo 4º, inciso 7. Tranquilo? Beleza, gente? Cansei, falei por muito tempo. Nossa aula já está com 1h42 minutos, 46 minutos, tá? Eu vou deixar, então, para a próxima aula, porque é uma coisa bem rápida, os direitos básicos do consumidor, tá? É coisa rápida, tá? E, então, nós terminamos por aqui a nossa aula, beleza? Professor, Oi, por favor. Tu vai disponibilizar esse material aí que tu estava editando agora aí no Mestre? Vou colocar assim no Mestre, tá? Vou colocar, beleza, inclusive, na passada também. Tá? Ô, professor, e as aulas vão continuar às 8h30, né, professor? Desculpa, 8h30. As aulas... Tá. Então, tá. Ótimo. É aquele negócio, eu não acho... eu acho insalubre a aula antes das 8h30. Tá? Eu também acho, professor. Na verdade, a aula tinha que começar às 9h, mas às 9h fica meio complicado, porque daí o pessoal aqui do escritório começa a chegar, daí eles precisam ouvir a aula aqui, que eles não precisam mais ouvir, né? Já estão tudo formado. Né? Então, fica tudo tranquilo aí, tá? 8h30 fica o nosso horário, tá certo? Tá ótimo. Eu vou agora postar esse vídeo logo em seguida agora no YouTube, tá? Para quem quiser e perdeu alguma coisa, e botar esse material também na sala virtual lá. Tá certo, gente? Maravilha, professor. Certo.
Fico à disposição no grupo de WhatsApp para eventuais dúvidas que vocês tenham, tá? E beijos de luz, tenham um bom dia, né? Tá próximo, então um bom final de semana, tá? Obrigado igualmente, professor. Valeu a todos. Abração, Valeu, gente. pessoal. Tchau, tchau.